A Federação das Indústrias do Estado do Tocantins deseja boas-vindas a todos os presentes no encontro político de propostas para a indústria. Agradecemos de forma especial a presença dos candidatos e suas assessorias pela participação em nosso evento. Para realizar a abertura deste evento, convidamos o presidente do Sistema Fieto, o senhor Roberto Pires. Boa noite a todas as senhoras e senhores. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Queria fazer um cumprimento especial aos candidatos. Bernadette Aparecida, Carlos Amasta, César Simoni, Marlon Reis e o governador Mário Carles. Muito obrigado também por terem vindo prestigiar esse nosso encontro dos governadoráveis. Queria cumprimentar todas as mulheres aqui, cumprimentando a nossa prefeita, Cíntia Ribeiro. Sinto-se todas cumprimentadas. Cumprimentando os senhores também, gostaria que se sentissem cumprimentados todos os candidatos a senadores, deputados estaduais, federais. Não vou nominar todos, a fim de a gente otimizar um pouco o nosso tempo. Agradeço também aos conselheiros do Sistema Fieto. Cumprimentando os senhores, eu cumprimento os demais empresários, tanto do segmento industrial como dos demais segmentos. Caros candidatos, esperamos nessa noite uma grande exposição de propostas. O nosso evento propositalmente não tem o formato tradicional de debate, a fim de elevarmos o nível desse encontro, que com certeza será marcado pelo respeito entre vocês. Senhoras e senhores, nós tocantinenses estamos passando por um momento muito importante e decisivo da nossa história. Nosso Estado, tão jovem, acaba de ver o terceiro governo interrompido por cassação de mandato ou renúncia. Em apenas 10 anos, já tivemos 5 governadores. Isso quer dizer muita coisa sobre nós e sobre o nosso Estado. Uma delas, talvez a mais importante, é que algo precisa mudar. Não é simplesmente uma mudança de nomes, trocar João por José, fulano por ciclano. Nós precisamos mudar a nossa cultura, nossa forma de pensar, agir e fazer política. Trata-se de uma profunda mudança de postura ética e moral. Provavelmente nada seja mais urgente para nos tornarmos no Estado desenvolvido que sempre sonhamos, que temos potencial de sobra para sermos, porque somente com uma nova atitude em relação à coisa pública e ao bem comum, podemos proporcionar a mudança política que o Estado necessita. E o momento ideal é exatamente no processo eleitoral. As eleições, todos nós somos absolutamente iguais, independente da raça ou da classe social, cada cidadão tem direito a um voto. E é nas eleições que as instituições têm a possibilidade de contribuir com todo esse processo, em especial estimulando e proporcionando acesso às informações para que os empresários tenham condições de fazer a melhor escolha. A Fieto tem feito isso nos últimos anos, seja por meio de realização de encontros de candidatos como este, ou pela publicação de pesquisas sérias e confiáveis de intenção de voto. A Fieto busca sempre fornecer informação correta aos empresários da indústria, colaborando dessa forma com o processo eleitoral. Por isso, estamos aqui esta noite realizando um encontro de propostas políticas dos candidatos a governador do Tocantins. Nosso objetivo é justamente colaborar com as eleições do nosso Estado, proporcionando que os senhores candidatos tenham a oportunidade de apresentar as suas propostas e, em contrapartida, as senhoras e senhores presentes nessa plateia possam conhecer melhor os postulantes, seu plano de governo para conduzir o Estado. Senhores candidatos, nos últimos anos, o Tocantins vem se firmando como um Estado promissor, mas para que isso se torne realidade, nós precisamos de política pública para a atração de capitais, especialmente para a agroindústria. Temos grande potencial nesse segmento, como mostrou um rico estudo de importantes cadeias produtivas que nós contratamos, foi feito pela Marquestrate, um instituto ligado à USP. Nossa localização estratégica, esse importante corredor logístico, fez com que aqui surgissem grandes oportunidades, mas o governo precisa cumprir o seu papel. Precisamos equilibrar as contas públicas do Estado, voltar a investir em infraestrutura, diminuir a burocracia e promover segurança jurídica aos empresários que já estão aqui. Apenas dessa forma, outros empresários virão para transformarmos o Tocantins em um verdadeiro eixo de desenvolvimento. Não é admissível um Estado com quase metade dos empregos formais alojados na máquina pública.
O sistema Fieto vem contribuindo, vem cumprindo o seu papel. Nós dobramos a nossa capacidade de atendimento nos últimos anos, mesmo frente a essa enorme crise que assola o país. Continuaremos sempre na busca de um ambiente favorável à industrialização, apontando caminhos, garantindo que haja qualificação profissional para sustentar esse desenvolvimento. Senhoras e senhores, a Fieto espera que tenhamos uma noite de muitos esclarecimentos e que possamos sair daqui mais informados e municiados para tomar a melhor decisão para o nosso Estado e para o bem de todos que aqui nasceram e tantos outros que, assim como eu, escolheu o Tocantins para viver e empreender. Caros candidatos, senhoras e senhores, para finalizar é importante dizer, a única forma de termos um Estado sério é banindo velhas práticas. Isso serve para todos nós. Um Estado sério depende, essencialmente, de um processo eleitoral sério. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Bom, dando continuidade, ressaltamos que a ordem de pronunciamento de cada candidato e a ocupação dos lugares no palco foi definida por sorteio realizado minutos antes do início deste evento, com a presença das assessorias e dos candidatos e dos membros da organização do encontro. Por isso, para compor o palco, nós convidamos o candidato Carlos Amasta. A candidata Bernadette Aparecida. O candidato César Simoni. O candidato Marlon Reis. Por último, o candidato Mauro Carlesi. Relembrando aos candidatos e ao público presente algumas normas deste evento aceitas e reconhecidas previamente pelas assessorias. O candidato deverá apresentar sua proposta considerando os temas que constam no regulamento, sendo eles educação, gasto público, investimento público, corredor de desenvolvimento Tocantins-Araguaia, plano de desenvolvimento industrial, financiamento de pesquisa e inovação e energia. Cada candidato terá 10 minutos para explanar suas propostas aos convidados. Para responder à pergunta sorteada, o candidato terá direito a 2 minutos. No encerramento do evento, cada candidato terá direito a mais 2 minutos para agradecimentos e considerações finais. Não será permitida a intervenção de um candidato enquanto o outro estiver expondo suas propostas. Não serão permitidos ataques pessoais à moral e honra, nem críticas às propostas do plano de governo apresentadas por qualquer candidato. Caso alguma das regras citadas seja desrespeitada, eu, como mediador, relembrarei e pedirei a colaboração do candidato. Se houver reincidência, o microfone poderá ser cortado e o candidato perde o direito ao tempo para expor o seu plano de governo. No entanto, temos certeza que os senhores entendedores de que este é o encontro para a apresentação de propostas e não um debate, cumprirão com os objetivos e as normas definidas. Ouviremos agora as propostas que cada candidato ao governo do Tocantins tem para o setor industrial do Estado. A ordem das apresentações, como citamos anteriormente, também foi definida em sorteio com as assessorias, sendo o primeiro a expor suas ideias o candidato Carlos Amasta. Presidente Roberto Pires, muito boa noite. Toda a diretoria da Fieto e do Sistema ES, senhores candidatos, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Sem nenhum tipo de sarcasmo, parabéns, governador Mauro Carlesi, por estar presente e participar de todos esses debates. O senhor que está querendo ser reconduzido ao cargo é muito importante que a sociedade tocantinense ouça suas propostas, assim como todos aqueles que também estamos querendo ocupar essa cadeia. Muito boa noite a todos os empresários presentes, a todos aqueles que com seu trabalho, com seu esforço, carregam nas costas esse maravilhoso estado do Tocantins.
Se o senhor me permitir, presidente, já que isto é a Casa da Inovação, eu queria começar de uma maneira diferente. Eu sei que no final do encontro nós vamos receber uma carta direcionada a todos os candidatos referente ao que o setor industrial espera de nós eleitos ao cargo de governador. Mas eu queria deixar aqui um protocolo de intenções daquilo que eu estou assumindo já como compromisso. Não simplesmente ouvir o que vocês querem, mas o que a gente vem trabalhando no plano de governo, esse PG40 que a gente desenvolveu desde o mês de janeiro desse ano. Fizemos mais de 100 horas de entrevistas, usamos trabalhos desenvolvidos pela Assembleia Legislativa, o Senovo, trabalhos contratados pelo governo do Estado, trabalhos desenvolvidos aqui nessa casa referente a cadeias produtivas dos setores do agronegócio. Tudo isso e com a participação direta em todas as reuniões do nosso vice-governador, o empresário Oswaldo Estival, a gente chegou na formatação de um plano de governo fundamental. E eu gostei demais, Fernandes, na sua apresentação, quando falou da Carta da Indústria, porque uma coisa que eu eu tenho certeza absoluta que a sociedade tem a obrigação de cobrar de todos nós. Eu contava hoje na FAET que aconteceu com a gente uma coisa, no mínimo, estranha, quando a gente estava nas reuniões finais de debate do nosso plano de governo, quando um companheiro, alguém acostumado a estar do nosso lado, ficou emocionado, muito emocionado, quando viu a evolução do nosso plano de governo. E eu respondi que, na realidade, essa emoção faz um pouco do total perca de foco que a gente teve nesse estado nos últimos anos. Eu não estava cumprindo mais do que a minha obrigação. Como é que alguém que pretende ser governador do estado do Tocantins pode se apresentar perante os senhores sem um plano de governo, assim como a Fieto tem essa Carta de Indústria, que persegue objetivos, metas que obrigatoriamente devem ser cumpridas, porque disso se trata exatamente para a gente atingir o desenvolvimento do nosso Estado. Além de ser uma simples emoção, é uma obrigação de todos nós. E a gente espera realmente que a sociedade cobre de todos nós. Em 2012, nós fizemos um plano de governo. Quando a gente saiu para a reeleição em 2016, a primeira coisa que fizemos foi a revisão do cumprimento dessas metas. E, seu Davi, a gente tinha cumprido 87% que aquilo que a gente tinha proposto. Hoje, quando a gente vê na Carta de Indústria o que vem com o Estado, a gente percebe que simplesmente se firmam documentos, mas a sociedade não cobra e, principalmente, os políticos não levam a sério o que significa um plano de governo. Protocolo de intenções. Eu, Carlos Henrique Franco Amasta, candidato a governador do Tocantins pela coligação A Verdadeira Mudança, neste encontro político de propostas para a indústria realizado pela Fieto, me comprometo com o setor industrial do Estado a promover no primeiro ano de mandato as seguintes ações. Educação empreendedora. Criar a primeira escola empreendedora do Tocantins em parceria com o Sebrae Tocantins, a ser desenvolvida via Escola Estadual Professora Elisângela Glória Cardoso, localizada na quadra 401 Sul, ao lado da futura sede do Sebrae Tocantins, com o objetivo de promover a cooperação técnica, científica e educacional, visando disseminar o empreendedorismo no sistema estadual de ensino, parceria esta que pode e será estendida para outras unidades educacionais. Isso, minha gente, é oportunidade. A gente ficou sabendo que o Sebrae vai iniciar em breve a construção, Neomar, do novo prédio do Sebrae, bem do lado dessa escola estadual maravilhosa que hoje está sendo subutilizada. E, ora, o nosso maior sonho, como vocês sabem, fizemos em Palmas, e a nossa prefeita, aqui em cumprimento todos em nome dela, vem dando brilhante consecução a esse trabalho. Essas parcerias estratégicas que a gente fez para a educação de Palmas. Hoje, Palmas tem em funcionamento 5 escolas de tempo integral, uma em parceria com a Marinha do Brasil, outra com o Exército, outra com a Guarda Metropolitana, outra com os bombeiros, outra com a Polícia Rodoviária Federal, e está prestes a prefeita a inaugurar a cereja do bolo,
que é a parceria com a Embrapa. Gente, o que isso representou para o avanço da educação de Palma é exatamente o contrário do que acontece com a educação do Tocantins. Enquanto o Tocantins está em 24º colocado entre os estados da federação, Palma é a melhor disparada de todas as capitais brasileiras, para orgulho de todos os palmenses. De que adianta ter um ensino básico da qualidade que as crianças em Palmas oferecem, se quando o município de Palmas entrega a sua criança para o Estado, passa do primeiro para o 24º lugar? Não faz sentido nenhum. Então, eu queria propor para o sistema, na presença aqui do Omar, do Roberto Pires, que, por favor, aceitem essa proposta, que vai ser um orgulho enorme que esse prédio, do lado de uma escola estadual, seja a primeira das centenas de parcerias que vamos fazer no Tocantins, para, de uma vez por todas, elevar o nível da qualidade da nossa educação e colocar no lugar que corresponde, primeiros no ranking. Jamais haverá desenvolvimento econômico-social enquanto a gente tenha esses indicadores. Jamais a gente vai para lugar nenhum quando um governo recebe, faz tempo, 8 escolas de tempo integral paradas e continua sem orçamento e continua sem terminar aquilo que é fundamental, não para o futuro dessas crianças, para o nosso futuro, porque essas crianças representam o que a gente quer de mão de obra, de cidadãos para o futuro. Então, presidente Roberto, gostaria muito de contar a audiência de vocês para que essa primeira escola, essa primeira parceria seja com o SEBRAE e seja com aquela escola. Gasto público e investimento público. Reordenar as contas do Estado, buscando melhorar no menor espaço de tempo possível a sua classificação fiscal para possibilitar o financiamento dos investimentos públicos necessários. Redundante, né, minha gente? A situação que a gente está vivendo, no governador anterior entregou o Estado numa situação caótica, comprometendo quase 53% da receita em funcionalismo público. Pasmem, conseguimos ir para 64%. Um negócio que não tem parâmetro na história do Brasil. Aquele Rio de Janeiro, naquelas condições que virou a brincadeira do Brasil, está com 54%. O Tocantins conseguiu ultrapassar mais de 60%. Sem capacidade de investimento, meus amigos, qualquer outra coisa é um pleno sofisma. Isso é um desafio imediato a ser enfrentado. Plano de desenvolvimento industrial. Promover e garantir a segurança jurídica e estabilidade institucional para a realização de negócios no Estado. Criar o programa Invista no Tocantins, pelo qual os investidores terão garantia que as regras tributárias vigentes relacionadas à sua atividade não serão alteradas nos próximos anos. Eu tive uma experiência como empresário no Chile, no ano 98, e teve uma coisa que me impressionou muito e que vamos implantar já desde o início do mandato, porque já estamos com o projeto de lei pronto. As regras estabelecidas na hora que abre um negócio, uma empresa nesse Estado, não podem ser modificadas pelo simples desejo de um governador. Aquelas regras têm que ser mantidas por um prazo mínimo de 10 anos e qualquer alteração de legislação tributária não pode afetar esse investimento. Tem gente que sofre, que faz a viabilidade do seu negócio em cima de uma rentabilidade, de uma planilha de custo, e depois a regra é completamente mudada. Financiamento de pesquisa e inovação. Criar mecanismos que possibilitem o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa científica e a inovação, oportunizando a população tocantinense educação com qualidade, juntamente com o Sistema S e demais instituições de ensino superior. Energia. Criar o programa Tocantins Solar, exemplo do Palma Solar, com apoio técnico e incentivos fiscais para a implantação de sistemas de energia solar nas residências, comércios, indústrias, para fortes sustentáveis. Assumir ainda o compromisso com todo o setor industrial de implantar de forma gradativa uma política de incentivo centrada na diminuição das taxas, impostos e na construção de novas oportunidades de investimentos, bem como respeitar todos os compromissos firmados por meio de acordos fiscais, termos de cooperação, incentivos e outros.
Muito obrigado. Dando continuidade ao nosso evento, ouviremos agora as propostas da candidata Bernadette Aparecida. Lembrando que o tempo é de 10 minutos, que passam a contar a partir do momento que ela começar a falar. Boa noite a todos e todas. Boa noite aos empresários presentes. Quero cumprimentar a todos na figura do Dr. Roberto Freire. E quero cumprimentar outros setores que estão presentes aqui. Aqui tem trabalhadores e trabalhadoras, sindicalistas do âmbito patronal e também do ramo dos trabalhadores, mulheres, educadoras, donas de casa, jornalistas. E toda a equipe da FIETO aqui presente, quero cumprimentar, e todas as mulheres na figura da prefeita. E de mim mesma, governadorável, a única, né, das mulheres, e falando hoje sobre um tema que nós, mulheres, costumamos não abordar muito, né, sobre a indústria, que é um tema majoritariamente tratado e trabalhado por homens. Olhando aqui este auditório, daqui a gente vê cerca de 90% de cabeças masculinas, pensando e atuando e forjando propostas no campo da indústria, né? Mas eu, com meu partido, PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, Partido Socialista, partido de esquerda, também ousei e estou aqui hoje para falar das propostas em vários campos, nesses que foram aqui sugeridos. Só que, da mesma forma como o ex-prefeito Amasta, eu não vou dar conta de falar de todos os temas, né? Eu vou eleger agora o tema da educação e também me comprometo, trouxe várias cópias, de apresentar e entregar, né, o nosso plano de governo com as propostas no campo da indústria, nestas dimensões que nos foram sugeridas para discutir. Lembrando que o Tocantins não é só o 24º lugar no índice de educação, ele é 24º lugar no índice de desenvolvimento humano. Então, a indústria não é só consequência do não investimento financeiro, da aquisição de máquinas e equipamentos que o setor industrial do Tocantins tem adquirido de forma até razoável, do não investimento em pesquisa e inovação tecnológica na área educacional da sua população, não é só resultado de se utilizar uma fonte energética do ponto de vista ambiental, do ponto de vista financeiro, econômico, inadequada, né, que é a do gás, da gasolina, do diesel. É resultado também das condições gerais de pobreza da população, do não cuidado social com esta população, da não valorização de trabalhadores e trabalhadoras, de mulheres, de idosos, de crianças. A pesquisa que foi apresentada hoje para nós da indústria, ela é muito clara, ela é muito evidente de que existe no Tocantins, apesar de ser um estado novo, um histórico e longo processo de desinteresse não é desenvolvimento, pela evolução mesmo humana, e que é necessário também a indústria, né? Não só empresários, mas todos e todas, inclusive o ambiente, que são necessários para a indústria. Então, esse resultado demonstra a nossa história de inclusão, do aproveitamento de várias famílias políticas, das oligarquias locais, da organização espacial que prioriza o urbano, do meio rural organizado em latifúndios, que faz um modelo agrícola que explora, né, o meio ambiente, que não enriquece os trabalhadores, né, principalmente aqueles trabalhadores pobres, não os médios e os de nível superior. A gente tem uma classe rural muito empobrecida no Tocantins e, em contraposição, é o setor industrial mais atuante, né? As agroindústrias, baseadas também no agronegócio. Então, a gente vem propor, o meu partido, uma inversão, um investimento nas famílias, um olhar para as famílias e para as comunidades, tanto do meio rural quanto do meio urbano, principalmente o meio rural. Urbano, porque consome mais,
porque é quem adquire os produtos da indústria, e onde estão os trabalhadores e trabalhadoras da área urbana, que precisa de investimento na sua educação, na tecnologia, de bons salários e do não desemprego. O Tocantins vive uma situação não favorável para a indústria, como foi demonstrado, mas ele está imerso, como todos os estados do Brasil e o mundo hoje, numa situação de crise que não é favorável para a indústria. A indústria ela está em decrescimento no mundo todo. Essa indústria baseada em equipamentos, em produção de produtos, e que se utiliza de trabalhadores e trabalhadoras para acontecer. Porque cresce o setor financeiro, né? O setor financeiro avança, o setor industrial decresce. Mas, apesar disso, a indústria do Tocantins ela tem o ambiente favorável da necessidade, né, da sua população, de ter a possibilidade de crescer, uma vez que está praticamente em último lugar, isso é sempre um ponto a mais, né, para a gente considerar. E a possibilidade de crescer com reais investimentos em educação. Eu quero falar de educação. Para a gente falar de educação, não podemos, lógico, deixar de falar que é necessário investir em financiamento e no saneamento das contas públicas. Investir em uma política industrial e outras políticas que sejam baseadas na transparência, no não desvio das verbas, principalmente do setor social, que é o que mais acontece. Na geração de empregos para as pessoas que estão sendo alijadas do processo de produção comercial, industrial e etc. Eu falo de mulheres, eu falo de idosos, eu falo de pessoas de meia idade, como eu, que está desempregada há 4 anos, mesmo sendo capacitada, com 3 faculdades, mestrado, etc., etc., etc. E do investimento numa educação voltada para a capacitação técnica e tecnológica, como aqui já foi falado, né? E, para isso, precisa do investimento em boas universidades. A gente não pode deixar de falar que a Universidade do Tocantins, a Universidade Estadual, também é considerada uma das piores universidades públicas do Brasil. E sem investimento em educação pública, gratuita, universalizada, ou seja, para todos e todas, desde a infância até a fase em que as pessoas se tornam produtivas para a economia, é preciso que se invista muito, e o pessoal propõe aumentar o investimento em educação para o índice proposto pela própria Constituição, então, cerca de 35%. Sem isso, nós não vamos poder dizer, ninguém aqui que venha fazer proposta de investimento nisso e aquilo, que vamos ter um outro estado do Tocantins, com crescimento socioambiental, riqueza para a sua população, empresários satisfeitos com a produção e os investimentos públicos. Sem isso que eu acabo de dizer. Então, a educação ela é fonte para tudo, como foi dito, né, aqui pelo senhor que apresentou esse maravilhoso quadro de indicadores sobre indústria, que antes eu devia ter conhecido, antes de falar. Então, voltando para o tema da educação. O PSOL, a primeira proposta é essa, ampliação do orçamento do Estado, né? A garantia também da universalização da escola pública, gratuita e de qualidade, que isso é necessário para a configuração de um modelo educacional que propicia o pensamento crítico, propositivo e o desenvolvimento de pesquisas. Sem pessoas críticas, propositivas, voltadas à argumentação e à pesquisa, não tem inovação, não tem ideias novas, né? Não tem a coexistência entre os avanços tecnológicos e digitais atuais, com processo de automação e, ao mesmo tempo, a necessidade de gerar empregos para uma população que precisa sustentar a sua família, onde a maioria das famílias tem mulheres sozinhas, né? Filhos que são educados sem a menor condição de sobrevivência. Então, é preciso que a gente tenha criatividade e busque, né, essa educação que pense nisso e que seja gratuita e pública. Garantir uma educação que valorize e propicie o crescimento dos educadores,
e educadoras, com investimento em seus planos de carreira, salários e em suas formações permanentes e continuadas. A formação continuada é aquela voltada para a educação formal, para o trabalho dentro da escola, da universidade. A educação permanente... Tempo esgotado, candidata. ...para a vida. Então, nós pensamos nisso. E em tornar a universidade um centro de desenvolvimento de talentos. Obrigada. Quem quiser conhecer mais o nosso pensamento, pode adquirir o plano. Muito bem, nesse momento ouviremos as propostas do candidato César Simoni. Lembrando que o tempo é de 10 minutos e passa a contar a partir do momento que o candidato começar a falar. Boa noite a todos. Inicio cumprimentando o nosso anfitrião, Roberto Pires. Este evento é importante porque propicia que a indústria e o povo entendam do que nós estamos nos propondo. Faço cumprimento ao senhor governador, o senhor vice-governador Vanderlei Cardoso, a prefeita da capital, Cíntia, o meu candidato, um dos candidatos ao Senado que se faz presente, Antônio Jorge, o meu vice-governador na chapa, Paulo Henrique, meu filho Augusto Simoni, meus amigos que estão aqui, César Harum e Eduardo Gomes. A política não representa propriamente, embora estejamos em posições opostas muitas vezes, falta de cortesia. A amizade, ela tem que ser preservada e tem que ser respeitada. Bem, qual o principal problema do Brasil hoje? O Brasil, ele caiu num processo de destruição. A esquerda brasileira rebentou com esta nação. Nós tiramos bilhões de reais do Brasil e levamos para criar emprego e renda nos Estados Unidos. Por quem? Pela JBS. Nós investimos numa refinaria na Bolívia de Evo Morales e perdemos a refinaria. Nós investimos num porto em Cuba. Nós mandamos dinheiro para a Venezuela, nós mandamos dinheiro para os países africanos e não voltarão esses recursos. E o que é que nós estamos fazendo e vendo hoje? Nós estamos discutindo um Estado da Federação que é o mais sem recurso. Eu ouvi com muita atenção os índices de estados como São Paulo, Espírito Santo, atingindo metas, como que o Tocantins vai atingir metas. Primeiro, que nós somos o mais novo estado da federação. E nós estamos no processo de destruição que o Brasil se encontra. Nós não vamos resolver o problema Tocantins se nós não resolvemos o problema Brasil. Nós temos, desta vez, meus amigos, uma oportunidade ímpar de mudar a nação brasileira. Porque se o Brasil cair de novo na mão da esquerda, nós vamos pagar por 1 quilo de carne uma montanha de dinheiro, como está acontecendo na Venezuela. Então, me desculpem, eu não vim aqui para fazer um proselitismo dentro de um projeto, quando a minha nação está à bancarrota. O Estado do Tocantins segue a nação. Ou nós mudamos o Brasil, ou nós vamos para o sistema bolivariano. Não tem outro caminho. Bem, o que é que precisa? O que o investidor precisa para vir para cá? Incentivos ele tem todos, não os atrai. Precisa que se estanque a torneira da corrupção. Precisa que se pare de cobrar, deixar de pagar os contratos firmados pelo Estado. Não são honrados. E quando o investidor vai receber, ele recebe a proposta 50% de rachide. Isto tem que acabar, porque ninguém vem para cá para perder dinheiro. O investidor quer ganhar dinheiro, quer ter segurança do seu investimento. É isso, Roberto. O investidor quer segurança de instalações físicas. Eu, como secretário de Segurança, recebi comissões de empresários do agronegócio
me noticiando que os bandidos entravam em suas fazendas, roubavam os defensivos agrícolas, que hoje valem mais que ouro. Encostavam na cerca das suas fazendas e levavam o gado de caminhão. Se nós não dermos segurança para esta gente que vem para cá para investir, eles não virão. Bem, então nós precisamos de segurança pública, mas segurança se faz com investimento e com inteligência, não vejo outro modelo. E é isso que o investidor espera de início, depois nós avançamos para um campo maior. Mas nós temos que tratar do mínimo, do essencial, do básico. O investidor, quando vem para o Tocantins, quando ele pretende vir para o Tocantins, ele precisa de quê? De mão de obra. A mão de obra qualificada para que essas pessoas trabalhem no seu investimento, no seu empreendimento, mas nós temos uma pirâmide invertida. Isso não é culpa do Tocantins, é culpa do Brasil, do programa de governo federal, em que investiram demais no ensino superior e de menos no ensino médio. O nosso jovem tem que ter qualificação para poder disputar mercado de trabalho. Por que a Coreia do Sul é referência? Porque se investe nisso. Tem que qualificar. Se você for engraxate, seja o melhor engraxate. Se você for um contador, seja o melhor contador. Estamos dando diplomas para as pessoas. Tanto é que grande parte da mão de obra que está no Tocantins hoje, ela vem de fora, de outros estados da federação. Isto é deslealdade com o nosso povo sofrido do interior, que estudam de forma precária, têm uma educação precária, e não tem como concorrer com competitividade sequer em concurso público. Nós temos um estado em que não interessa tirar o jovem, o cidadão, do analfabetismo profissional, porque assim ele fica vinculado ao Estado, aos municípios, e tem o voto de cabresto. Nós precisamos de seriedade, meus amigos. Este país e este Brasil precisa de seriedade. Não de discurso bonito, mas de efetiva mudança. Tem que parar de roubar. Isso eu não qualifico pessoas, eu qualifico situações. Qual o incentivo que tem o investidor de vir para o Tocantins? Vamos pegar Palmas, e que pode se tornar um problema do Estado, em que nós temos um IPTU que sai de R$5.000 por ano para 19 mil por ano. Mas nós não podemos trabalhar. Esta insegurança não pode ser assim. As pessoas precisam vir para cá e acreditar que aqui tem pessoas de bem, tem pessoas sérias. Precisamos acreditar que existem pessoas de bem que não têm preço, que vão entrar na vida pública por uma questão de Estado e não de interesse pessoal. É preciso acreditar nisso. Chega de cuidar do nosso próprio bolso. É preciso cuidar do Estado, é preciso cuidar do Brasil, e o tempo está acabando. O Brasil tem uma chance este ano de 2018. Bolsonaro vem aí. Queiram ou não queiram, Bolsonaro vem aí. E os ladrões que se preparem. Porque Moro condena, Supremo solta. A propinagem continua, não termina. É endêmica. E nós fazemos de conta que tudo está bem, tudo está bonito. Este Brasil que nós queremos, este é o Brasil que nós queremos, de fato. Aqui nós temos uma plateia seleta, mas tem pessoas, o povo vai nos ouvir pelas mídias, pelo que vai ser propagado. Eu sou um candidato fora do quadrinho, evidentemente que sou. Não sou político, meus amigos. Eu sou um cidadão do Brasil, que saí da zona de conforto para criar uma opção de seriedade para este Estado. Assim como o Bolsonaro está sendo a opção de seriedade para o Brasil. Ou nós acreditamos que o Brasil pode mudar, e, para isso, tem que estancar a torneira da propinagem, ou então nós vamos à bancarrota. Todos os demais projetos de educação, de saúde, de segurança pública passam por isso, passam por mudança de sistema, mudança de paradigma. Mas tem que ser verdadeiro.
Chega de conchavos, chega de propina, chega de ajustes. E o investidor, Roberto, ele quer isso, ele quer vir para cá sabendo que ele pode trazer o seu investimento, que o seu contrato vai ser honrado, ele vai receber no prazo e não vão pedir propina para ele. Principalmente, basicamente isso. Eu espero muito de que o Tocantins atinja esse patamar. O Tocantins merece. O Tocantins é o mais novo estado da federação, merece essa chance. Vamos dar essa chance para o Tocantins. Muito obrigado. Ouviremos agora as propostas do candidato Marlon Reis. Lembrando que o tempo é de 10 minutos e passa a valer a partir do momento que o candidato começar a falar. Boa noite. Eu saúdo a todos os homens aqui presentes, nas pessoas do presidente Roberto Pires e também na pessoa de Omar Hennemann. E saúdo a todas as mulheres aqui presentes, na pessoa da candidata Bernadette e também da prefeita Cíntia. Eu quero, com essas palavras, estender a todos e todas os meus cumprimentos e entrar diretamente no tema, uma vez que 10 minutos é um tempo extremamente limitado para tratar de tantos assuntos relevantes. Então, eu pretendo iniciar dizendo algo que eu acredito que antecede o debate sobre todos esses assuntos, que é o fato de que nós não estamos, talvez, colocando o debate no nível adequado. Nós estamos falando de governo, estamos falando de gestão, muito se fala sobre a qualidade da gestão, sobre iniciativas, experiências de gestão. Esse não é o problema do Tocantins. O problema do Tocantins não é de programa de governo. O problema do Tocantins é de projeto de Estado. O Tocantins, ele é o estado mais novo e ele perdeu a oportunidade de concluir a sua institucionalização como Estado. Isso pode ser visto em muitos aspectos. Na saúde, por exemplo, é um excelente exemplo que nós podemos dar sobre isso. Nós temos uma gestão das verbas da saúde sujeitas, inclusive, ao risco da politização, porque não há o tratamento previsto na Constituição Federal, que é o da autonomia da utilização dos recursos da saúde. Princípio constitucional esse que não é observado no Estado do Tocantins. A nossa Polícia Civil sequer tem uma lei orgânica. A base normativa principal na Polícia Civil ainda reside em meros atos normativos, atos de provimentos, portarias. Nós não temos, em muitos aspectos da nossa institucionalidade, a conclusão da criação do Estado do Tocantins. Criar um Estado não é promover uma divisão geográfica, é criar as balizas, é colocar em todos os devidos lugares as balizas, os alicerces, que fazem com que uma determinada unidade possa ser considerada efetivamente um Estado. Essas balizas estão num documento fundante, num documento fundamental, que é a Constituição Federal, com o auxílio da Constituição do Estado do Tocantins. E é aí que nós pecamos, fundamentalmente, em muitos aspectos. Nós falamos de educação. Ninguém, em sã consciência, seria contra a criação de uma educação empreendedora. Eu tenho, inclusive, tido uma preocupação muito grande com isso, inclusive acompanhando as ações do SEBRAE sobre esse tema, que, aliás, cumpre um papel fantástico nesse aspecto, em termos de produção, de elaboração. Ninguém, em sã consciência, participaria de um debate não defendendo a educação empreendedora, algo que está no cerne do nosso programa de governo, aliás. Mas nós esquecemos de dizer que um dos grandes palcos, templos da educação do nosso Estado, que é a Unitins, jamais teve uma eleição para reitor. E ela não tem, aquela instituição, outro cumprimento da norma constitucional que estabelece, pura e simplesmente, a autonomia didático-científica e administrativa da universidade. Então, sem autonomia, não há universidade. É pressuposto da universidade a autonomia, vida interna própria, inclusive do ponto de vista político, institucional, com a eleição dos seus órgãos dirigentes. E nós simplesmente não temos. É onde falhou, no meio do caminho, a construção do Estado do Tocantins. É isso que eu me proponho, a concluir
a construção desse Estado. Quando não se tem um Estado disponível, quando não se tem a conclusão desse projeto de Estado, nós ficamos ao alvedrio das vontades individuais, do bom humor do governante, das promessas, muitas vezes populistas, do governante. E nós não precisamos de promessas de governantes, nós precisamos de um Estado que funcione, porque o Estado funcionando, um dos primeiros elementos dele é o que os americanos chamam de checks and balances, freios e contrapesos. Nós precisamos de um sistema de controle presente no Estado e do combate à corrupção não como discurso, mas como prática efetiva, em que você institucionaliza mecanismos por meio dos quais você evitará que haja cobrança de pedágio de empresários, que haja tentativa de se colocar sócios dentro de empresas que tentam se instalar no nosso Estado, e outras coisas, freios e contrapesos. Não é nada revolucionário, não é nada fantástico, é simplesmente a volta, o retorno do grande debate sobre o Estado, nascido ainda no começo do século XX. Freios e contrapesos. Como nós não concluímos a nossa experiência de Estado, nós não temos os nossos freios e contrapesos, e, com isso, somos frequentemente submetidos a medidas que, obrigatoriamente, teremos que questionar. Eu dei esse exemplo da saúde e da educação para mostrar como nós estamos carentes de Estado. Mas vamos falar aqui sobre gasto público e investimento público. Aqui, novamente, nós temos um problema com a formação do Estado do Tocantins, como institucionalidade, dentro do alicerce constitucional. Nós não compreendemos e não conseguimos traduzir em experiências concretas, não apenas normativas, mas também de cultura política, o que é o Estado. Nós hipertrofiamos o Estado, transformamos o Estado no maior empregador, sujeitamos o empreendedorismo a se transformar numa fonte de receita para sustentar esse Estado magnânimo. E por quê? Porque nós não entendemos o papel de um e de outro. O Estado não pode ser máximo, mas ele também não pode ser mínimo. A Constituição Federal não previu um Estado gigantesco, um Leviatã, e tampouco previu um Estado mínimo, raquítico, incapaz de prestar os seus serviços fundamentais. Mas o Estado necessário, nem máximo nem mínimo, cumprindo todo o seu papel e também deixando de cumprir o papel que é dos outros. O empreendedorismo deve obrigatoriamente ser o maior empreendedor. Por isso, nós precisamos de um plano de desenvolvimento da indústria que contemple a formação e a criação de postos de trabalho para emancipar o nosso povo, para ninguém precisar de contratos que submetem o nosso povo em períodos eleitorais e o impedem até mesmo de ter o pleno domínio sobre as suas convicções políticas. É isso que nós precisamos transformar, criar o Estado do Tocantins, concluir a criação do Estado do Tocantins. No caso do financiamento da pesquisa, tem tudo a ver com o que nós estamos falando, emancipação. Nós vamos financiar a pesquisa. Pesquisa para quê? Educação para quê? Educação para emancipar. Não apenas para formar empreendedores, o que é fundamental, mas também para formar cidadãos, pessoas independentes, pessoas autônomas, pessoas criativas, pessoas que serão capazes de tocar o próprio negócio na hora que precisarem e assim decidirem, ou então que se encaixarão perfeitamente em um outro negócio como empregados, se essa for a sua vocação, só que tendo um conhecimento do todo, sabendo que o patrão não é o inimigo, sabendo que o patrão é alguém que exerce outra função relevante, dificílima, que corre os principais riscos, mas também sabendo que direitos possuem nas suas relações com o patrão. Essa formação de uma sociedade avançada, ela não se faz de uma hora para outra, mas, em algum momento, um povo tem que tomar a decisão de fazer isso. E nós estamos no momento em que se toma esse tipo de decisão. Toma-se esse tipo de decisão, especialmente quando nós temos a oportunidade, que não é tão rara, não é tão frequente, aliás, só de 4 em 4 anos acontece, de escolher os nossos dirigentes. É aí que nós optamos. Vamos seguir com o mesmo modelo? Vamos seguir com o mesmo modelo, dizendo que nós temos apenas que gerir o que está aí, gerir melhor? Ou nós vamos ter coragem de reconhecer que nós pecamos, que nós não concluímos a nossa experiência de formação do Estado do Tocantins? E se nós concluirmos
que a nossa falha maior é essa. É um pecado original que está antes de todo o debate político travado até agora nesse Estado. É o que nós devemos fazer, ser capazes de recuar para conseguir avançar imensamente em menos tempo. Em menos tempo. Tirando para depois o que é secundário. Porque nós precisamos de homens e mulheres de Estado para assumir a vanguarda do Tocantins, porque gestores, nós saberemos escolhê-los para exercer o papel orientado pelos estadistas que nós estamos procurando. E eu concluo dizendo uma frase de Barack Obama: nós não precisamos nos preocupar. Nós somos a geração pela qual nós estávamos esperando. Muito obrigado. Ouviremos agora as propostas do candidato Mauro Carlesse. Lembrando que o tempo é de 10 minutos e passa a contar a partir do momento que o candidato começar a falar. Eu quero, começando, agradecendo a Deus por a oportunidade de estarmos aqui e dizer a todos como nós pegamos este governo. Em muito pouco tempo, nós temos aí 120 dias de mandato, primeiro interino e depois eleito pelo povo, pelo voto popular, e dizer algumas coisas, como empresário, que o que eu mais luto nessa vida é para que a gente tenha oportunidade. E esse Estado, ele é um Estado de oportunidades. Já fizeram muito. Eu discordo de algumas situações que dizem que está tudo errado. Não está errado. Esse Estado caminhou, sim, firme. Talvez erraram no meio do caminho por algumas atitudes. Mas esse Estado é um Estado de oportunidade, é um Estado que merece ter oportunidade e ter uma política séria, uma política de desenvolvimento. Eu, quando eu vim para esse Estado em 2000, muito recente, eu vim como investidor, porque eu acreditava e acredito que aqui é a oportunidade para aquele empresário que quer investir. Já se passou algumas situações, governos afastados. A minha história, mais ou menos, eu entrei na política em 2012, 2014 eu fui eleito deputado, logo em seguida fui presidente da Assembleia Legislativa. No afastamento do senhor Marcelo Miranda, eu assumi como governador. Logo em seguida, disputamos as eleições com os candidatos e fomos eleitos com 368.500 votos, porque o povo acredita na simplicidade, acredita que é possível, sim, a gente fazer as mudanças. E é por isso que eu, hoje, também continuo candidato para um projeto de 4 anos, com fé em Deus, nos abençoar, nós vamos conseguir isso. E não é com as palavras bonitas, né, as palavras até de alguns candidatos nos atacando, mas eu quero posicionar, quando nós entramos, logo em seguida nós fizemos algumas mudanças. Nós pegamos e implantamos o Opera Tocantins, que todos vocês vê a mudança que teve por um projeto, com o mesmo dinheiro, aliás, economizando os gastos, e nós conseguimos colocar. Não está da maneira que nós precisamos, mas já melhorou muito do que estava. Então, por isso que eu digo, nós acreditamos, e é possível, sim. Nós hoje estamos trabalhando também na infraestrutura, nós já estamos... Tapar buraco é paliativo, mas nós já fizemos 98% das rodovias do Estado do Tocantins em 4 meses. Nós passamos o pagamento das datas dos servidores e pagando a data básica negociada a partir do momento que nós assumimos, passando para o dia 1º, com o mesmo dinheiro. E a gente fica ouvindo, às vezes, até algumas situações, que, como empresário, eu digo, o que falam é blá, blá, blá. Ficam falando o que não sabem. Este Estado, ele é viável. Ele está com uma situação difícil, mas nós estamos colocando eles no eixo. A estabilidade desse Estado em 120 dias não é porque nós brincamos, não é porque nós não temos capacidade. Nós temos capacidade e nós fizemos. Os nossos servidores estão de parabéns pelo trabalho que eles estão fazendo, atendendo essa comunidade tão
sofrida e tão dependente desse Estado. Quando eu falo da industrialização, o que precisamos fazer? Realmente ter uma política séria, uma política que vai dar incentivo a essas indústrias para poder atender, para poder se instalar nesse Estado e dar emprego e dar renda para a gente poder dar um serviço melhor. Mas não esquecendo das indústrias que já estão nesses estados continuarem com os seus incentivos. Então, é possível, é um Estado que precisa, sim, de carinho, mas de muita determinação e muita firmeza. Eu, hoje, como governador desse Estado, tenho orgulho de dizer aos senhores que nós já baixamos de 58, que nós estávamos na lei de responsabilidade estourado, nós já baixamos em 120 dias, 4%. A meta é chegar no próximo quadrimestre dentro da lei de responsabilidade fiscal. Isso é trabalho, isso é administração, isso não é blá, 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 igual ficam falando. Então, nós estamos aqui como empresário e hoje como político, trabalhando para que esse Estado, sim, tenha muitos investidores, mas, para isso, nós precisamos dar uma estabilidade para esses empresários que estão chegando. Porque, se não vir esses empresários, não tiver a segurança jurídica, não adianta nada. Não adianta dizer que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não adianta. Nós temos que ter, em primeiro lugar, estabilidade, responsabilidade, diminuir os gastos públicos que nós estamos fazendo e fazer os investimentos. Porque é impossível, com 2% de investimento, atender uma estrutura ou uma cidade ou um Estado como o nosso. Então, nós estamos abaixando. Se nós chegarmos no nosso próximo quadrimestre, no limite, nós vamos ter 15% para investimento. Já é o começo. Nós estamos hoje na letra C. Estamos trabalhando para ir para a letra B, onde que os financiamentos já começarão a ter os interesses dos investidores nas linhas de crédito. Então, nós estamos trabalhando. Então, essa história de dizer que nós vamos fazer, nós já estamos fazendo. Nós já estamos melhorando as escolas agrícolas, nós já estamos investindo em escolas de tempo integral, são projetos que estão em andamento. O outro governo deixou muita coisa para ser feita, nós estamos fazendo muita coisa, porque aqui tem o meu lema, o meu ditado, o meu jeito de ser é continuar aquilo que é bom para o povo, não é parar porque foi o cidadão, o outro governo que fez. O Estado tem sofrido justamente por isso. Constrói uma ponte, o outro para. Constrói uma praça, o outro muda. Nós precisamos ter respeito com o dinheiro público e respeito pelos projetos. Uma vez esse dinheiro foi investido no Estado, ele tem que ser pago. E, para isso, tem que respeitar o que os outros, os planejamentos e dar continuidade. Não que eu aceite o que eles fizeram, mas, pelo menos, respeitar os projetos que foram iniciados. Nós temos estradas hoje, tudo judicializado, prejudicando cidades, parada por algum motivo jurídico, alguma empresa que fez algo errado, mas o Estado está pagando. Nós temos dinheiro hoje pagando juros, bloqueado por falta de gestão, por falta de algo errado que eles fizeram lá atrás. Mas tudo bem, nós estamos trabalhando para desbloquear. Então, em todos os sentidos, nós estamos trabalhando. Nós estamos colocando a polícia com todas as dificuldades, a segurança pública com todas as suas dificuldades, está trabalhando. Porque hoje nós tínhamos que ter mais de 1.000 funcionários, mais de 1.000 soldados. Hoje não está podendo porque teve um problema jurídico, judicial, que atrapalhou o concurso. Então, tudo isso a gente precisa. Nós temos que desenvolver um trabalho junto ao judiciário, desbloqueando essas obras que estão todas bloqueadas, problemas judiciais, para não atrapalhar a cidade e o desenvolvimento do Estado. Então, são essas coisas que a gente precisa fazer. Não é ficar falando bonito, nem elegante, nem dizendo por que o governo não faz. Em 120 dias, só se for mágico com a varinha para poder resolver o problema não é de 30 anos, mas de 5, 6 ou 7 anos. Então, é isso. Nós estamos trabalhando. O governo tem projetos fantásticos, mas precisa de prazo e de tempo.
Em relação às indústrias, nós temos que ter a proteção de manter os incentivos que eles já adquiriram, que estão alguns vencendo. Então, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos pagando em dia o funcionário, nós estamos fazendo, dentro da infraestrutura, o máximo possível para poder atender o Estado. Essa ponte de Porto, ela foi parada por um candidato, foi entrado na Justiça, um financiamento que nós tínhamos na Caixa Econômica, olha só como é que é a política, né? E esse financiamento totalmente pronto foi bloqueado porque entraram na Justiça e bloqueou o financiamento, que atrapalha a vida de 139 municípios que seria contemplada, inclusive a ponte de Porto Nacional. A ponte de Porto Nacional, o projeto dela é 3 anos para ser concluído. Os senhores imaginam, até desbloquear esse financiamento, né, e começar 3 anos. Qual foi a medida do governo? Voltar na Idade da Pedra, botamos a balsa lá. A balsa vai começar a trabalhar, porque não pode prejudicar uma região. Tempo esgotado, candidato. Falta de iniciativa. Então, é isso que eu digo aos senhores. Eu sou esse homem, eu não vou nos debates... Tempo esgotado, candidato. Mais um minuto. Eu não vou nos debates simplesmente para não ter debates pessoais. Agora, num projeto desse... Candidato, por favor, tempo esgotado. Meu muito obrigado e boa noite. Bom, a gente passa agora para a rodada de perguntas. Eu queria só, para facilitar a dinâmica da resposta, que os candidatos respondessem da própria cadeira, porque o tempo agora é 2 minutos para responder cada pergunta. A gente vai passar as perguntas que estão aqui, são pré-definidas, e por ordem de sorteio os candidatos vão responder. Então, o primeiro candidato a responder é o candidato Carlos Amasta, e eu farei a pergunta aqui. Para se manter competitiva nos mercados atuais, a indústria precisa incorporar novas tecnologias em seus produtos e processos, constantemente. A tecnologia é indispensável à indústria moderna. O conhecimento tecnológico produzido na academia e que poderia ser aplicado nas atividades produtivas não é compatível com as demandas da indústria. Além disso, não existe atualmente uma instituição estadual para o financiamento de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. Candidato, como o senhor pretende mudar esse quadro desalentador e oferecer o necessário insumo tecnológico à indústria? Acho que se falar em desenvolvimento econômico sem a gente falar em pesquisa é impossível. Infelizmente, o nosso Estado abandonou completamente. Nós temos uma realidade que poderia ser mudada rapidamente. Nós temos 600 doutores nesse Estado, representa um número muito razoável, e o que a gente precisa é levar a sério essa política pública. A Fundação de Ciência e Tecnologia do nosso Estado simplesmente não existe, não opera, e isso precisa acontecer rapidamente, além das parcerias que devem ser feitas, principalmente com esse sistema que está tão focado no desenvolvimento, na inovação, e tudo isso aplicado tanto ao sistema industrial, comercial, empresarial como um todo. E a gente precisa fazer rapidamente essa virada. Estamos perdendo tempo, estamos perdendo competitividade a cada dia, e nós temos umas especificidades da nossa economia e potencialidades fantásticas, nas quais a gente poderia e deveria focar a pesquisa, aplicada ao agronegócio, aplicada à floricultura, fruticultura, piscicultura, tantas coisas que nos tornam altamente competitivos, e a gente pode e vai fugir, né, dos outros mercados e das outras concorrências que tem por aí. As energias renováveis, o que a gente fez com o município de Palmas, com o Palmas Solar, que virou uma referência a nível mundial, é um exemplo claro do que tem que ser feito para o desenvolvimento tecnológico, aplicado principalmente ao desenvolvimento econômico. A gente precisa viver essa nova realidade e entender que o Estado tem que ser o indutor de todas essas políticas, e para efetivamente a gente terminar a fundação desse Estado, sem um programa de governo, a gente não tem onde chegar. Bom, a gente dá continuidade à rodada de perguntas. Quem responde agora pela ordem definida por sorteio é a candidata Bernadette Aparecida. Eu vou fazer a pergunta aqui. Lembrando que o tempo para a resposta é de 2 minutos. Candidata,
A educação está na base de todo o desenvolvimento. Indicadores socioeconômicos consagrados no mundo todo mostram que a nossa educação básica é de baixa qualidade. Não fornece ao estudante o substrato intelectual mínimo que lhe permita absorver os conteúdos da educação para o mundo do trabalho. A indústria necessita de profissionais com o domínio da língua portuguesa, de matemática e de ciências da natureza. O novo mundo do trabalho exige um profissional que dê respostas às tarefas complexas e diversificadas e que contribua para os resultados demandados. Candidata, qual é o seu plano para a educação a fim de prover esse novo profissional à indústria? Bom, gente, o PSOL ele tem um plano para a educação com uma média de 20 propostas voltadas a favorecer a atividade industrial. Algumas eu já falei, porque o tema eleito meu foi educação, né? Eu sou uma educadora, sempre gosto de falar desse tema, sou uma profissional da educação formal e também sou uma educadora popular há muitos e muitos anos. Então, como eu já falei, o pessoal vai buscar ampliar o orçamento do Estado para a educação, atendendo principalmente o que a Constituição oferece. Mas, falando bem informalmente, eu, como educadora, acredito que, sim, a educação deve iniciar voltado a fomentar um pensamento crítico, como outros candidatos falaram, propositivo, pesquisador, desde muito cedo, né? E, hoje em dia, a educação aqui do Estado ela tem relevado demais, principalmente essas áreas de exatas. Eu vejo que as crianças não aprendem matemática direito, física e química, elas praticamente passam de ano sem saber. Um exemplo que eu tenho é meu próprio filho, né? Que muitas vezes ficou em física, matemática, química, e eu, trabalhando com crianças, conheço muitas crianças que passaram todo o ensino fundamental e passaram depois para o ensino médio sem saber ciências, física, matemática e sem aprender a pesquisar. Então, o incentivo do PSOL para essa área é prover as escolas profissionais de qualidade. Então, investir nas carreiras de educadores e educadoras, principalmente das áreas de exata, nos planos de carreira, nos salários, nas jornadas de trabalho, isso é fundamental para nós. Tempo esgotado, candidata? Que pena. A gente dá sequência. Agora quem responde é o candidato César Simoni. Lembrando que o tempo para a resposta é de 2 minutos e passa a valer assim que o candidato começa a responder. Candidato, o estado do Tocantins é atualmente cortado por moderna ferrovia que, devidamente integrada à malha rodoviária e hidroviária, pode fazer com que os produtos manufaturados em nossa indústria alcancem maiores e melhores mercados nacionais e internacionais. No entanto, esse macrosistema viário, que muito em breve ligará o porto de Itaqui, no Maranhão, às regiões sul e sudeste do país, não tem recebido a atenção que merece por parte do poder público estadual. Se nada for feito, o Tocantins assistirá à passagem de produtos de outros estados por seu território sem tirar disso nenhum proveito. Quais são os planos para transformar esse corredor viário em um corredor de desenvolvimento econômico do estado? Bem, a maioria dos investimentos de que se trata este tema, ele depende da União Federal. Bem, o que é que precisa ser feito? Primeiro, investir em serviços neste corredor, principalmente na Belém-Brasília. Serviços que deem suporte para este trânsito que nós temos cortando o Brasil de sul a norte. E melhorar as rodovias estaduais. Como fazer isto? Trazendo, e conversei em Brasília com um general que deve ser um dos ministros de Bolsonaro, trazer para o Tocantins 2 batalhões de engenharia. Esses batalhões de engenharia farão com que se dê condições para os investidores de que o escoamento da produção seja mais barato, mais viável, tornando mais competitivo esta produção no mercado nacional. Eu penso que
medidas como estas vão ajudar no desenvolvimento do Tocantins, neste corredor que nós temos hoje com a Norte-Sul e com a Belém-Brasília. Meu tempo terminou? Não, o senhor ainda tem 30 segundos. Ah, bom, é porque houve um problema de pane elétrica no meu microfone. Bem, nós precisamos, de fato, que os rios, tanto o Tocantins quanto o Araguaia, eles se tornem navegáveis para podermos escoar a produção por eles. Precisamos das reclusas, precisamos fazer com que a coisa funcione. Mas é bom que se diga, isso não depende do governo do Estado, isso depende da União Federal. Tempo esgotado, candidato? Bom, a gente prossegue com a rodada de perguntas. Quem responde agora é o candidato Marlon Reis. As perguntas foram definidas e os candidatos da ordem de responder sorteadas. Lembrando que tem 2 minutos para poder responder a pergunta. Vamos lá, candidato. O Tocantins carece de um plano que oportunize um ambiente regulatório, fiscal e creditício, e etc., favorável ao desenvolvimento industrial. A indústria, desde sempre, tem sugerido ações e medidas com esse objetivo, mas que não têm sido incorporadas às políticas públicas. O futuro da nossa indústria passa pela transformação da matéria-prima agrícola, que hoje é comercializada com pouco ou nenhum valor agregado. Candidato, quais são os seus planos para estimular a industrialização do Tocantins? Bom, em primeiro lugar, promover uma gestão desse segmento, ouvindo diretamente os participantes, as pessoas diretamente interessadas. As instituições como a FIETO, as associações, os sindicatos, não só patronais, como também dos trabalhadores do segmento, incorporar à mesa do debate aqueles que fazem acontecer, que normalmente não são ouvidos, têm suas reivindicações simplesmente ignoradas. Obviamente, não se trata de acolher sempre tudo, mas de planejar conjuntamente, inclusive expondo de forma transparente os limites do Estado e planejando etapas para que aquilo que vier a ser acordado nesse diálogo multilateral possa ir, pouco e pouco, se transformando em realidade e transformando a realidade a partir daí. Dita essa premissa, o modo de governar, que é o modo colaborativo, é o modo da cogestão, é o modo da participação, que, aliás, deve se transmitir em todos os segmentos do governo, eu devo dizer que esse desenvolvimento ele está sendo acanhado por algumas razões que já foram colocadas aqui, mas que nós precisamos removê-las. Nós precisamos de um desenvolvimento industrial efetivo, a partir do campo, mas não só dele, e façamos isso de maneira efetiva. Em primeiro lugar, como eu disse, ouvindo os segmentos interessados. E segundo, removendo obstáculos. Obstáculos como a burocracia, taxas altas, custos elevados. A relação é difícil entre o empreendedorismo e o Estado, justamente fruto daquelas falhas de visão que eu mencionei quando tive a oportunidade de expor o meu pensamento. Então, nós precisamos remover os obstáculos, remover burocracia, remover tudo que represente a falta que o Estado comete a não considerar que o empreendedorismo, especificamente a industrialização, é a base daquilo que nós queremos para a próxima etapa. Bom, a gente dá sequência. Agora quem responde é o candidato Mauro Carlesse. Vou fazer a pergunta agora. Candidato, um dos maiores problemas no Tocantins é um crônico desequilíbrio das contas públicas. Boa parte da arrecadação é consumida no pagamento da folha de pessoal e nas despesas correntes dela derivadas. O efeito mais perverso, condicionado por essa excessiva participação do Estado na economia, é a diminuição da parcela da receita pública que deveria ser direcionada a investimentos produtivos que gerariam mais emprego, renda, conhecimento, tributação, inovação e por aí vai. Candidato, qual é o seu plano para corrigir esse desequilíbrio? Olha, nós já estamos trabalhando, tanto é que nós já reduzimos aí 4% em relação às despesas. Nós temos aí um plano para chegar no próximo quadrimestre já dentro da lei de responsabilidade. E o que nós estamos fazendo? Diminuindo, negociando, reestruturando, fazendo
alguns ajustes internos para que a gente consiga cada vez mais diminuir nossas despesas. Na infraestrutura, o que nós estamos fazendo são obras que dê, nesse momento, condições, principalmente, dê condições de fazer com que esse Estado tenha, pelo menos, uma situação melhor nas estradas. E nós temos alguns investimentos que, após a gente passarmos para a letra C, nós vamos ter condições de fazer obras onde nós vamos conseguir também fomentar a economia e trazer mais receita. Mas o que mais a gente tem trabalhado é para que a gente consiga diminuir, despesa do governo em todas as situações de aluguéis de carro, aluguéis de aviões que tinha demais, muitas despesas que essas despesas já foram reduzidas e que está mostrando aí que a gente está conseguindo ter um número que já pode contar que daqui 4 meses nós estamos dentro da lei de responsabilidade e que nós vamos ter aí praticamente de 2% que nós tínhamos como investimento, vai passar a ter 15%. Então, isso que a gente está fazendo e está trabalhando nesse período. Agora, é um projeto que nós temos aí para 4 anos, é desenvolver esse Estado, dando incentivo fiscal, melhorando as nossas indústrias para que a gente consiga... Tempo esgotado, candidato? Bom, a gente Obrigado. prossegue em nome de todo o segmento industrial. Convidamos o presidente do Sistema Fieto, o senhor Roberto Pires, para entregar a Carta da Indústria aos candidatos ao governo. Bom, senhoras e senhores, voltaremos a palavra aos candidatos para que façam suas considerações finais. Lembrando que a ordem segue o sorteio das apresentações das propostas e, durante as considerações finais, os mesmos candidatos podem permanecer sentados e seguindo essa ordem pré-definida. O primeiro candidato a fazer as considerações finais, dentro do tempo de 2 minutos, é o candidato Carlos Amasta. Roberto, muito obrigado pela oportunidade, a participação de todos. Insisto, a gente precisa virar essa página da história. Governador, não são ataques pessoais. O senhor tem que participar dos debates, porque o senhor falta o respeito a essa plateia quando diz que está diminuindo 4 pontos percentual dos 12 que o senhor aumentou. Foram 320 milhões de reais a mais em folha de pagamento. Por favor, nós merecemos e nós queremos saber o que o senhor pretende ser novamente governador, que nos trate com o respeito que essa plateia merece. A ponte de Porto Nacional nunca existiu. Não é direcionada, é simplesmente refazendo esse apelo para participar do debate e trazer a verdade dos fatos. A gente está discutindo o nosso Estado, a gente está discutindo os próximos 4 anos do que vai acontecer com esse Tocantins. Minha gente, o Tocantins não aguenta mais 4 anos dessa politicagem barata. Precisamos, sim, ações firmes, um planejamento estratégico, um respeito à coisa pública, uma visão de desenvolvimento e metas a serem atingidas. Se nós não temos ainda esse projeto de Estado concluído, como vamos concluí-lo se a gente não tem um programa de metas, se a gente não tem um programa de governo, se a gente não vem dizer para a sociedade o que efetivamente vamos fazer? Está na hora de a gente levar a sério o futuro do Tocantins, porque o futuro do Tocantins é o futuro das nossas crianças, é o futuro das nossas famílias, é o futuro de todos nós. Esse é um estado de potencialidades enormes. A arrecadação foi histórica nos meses de junho e de julho e o desastre administrativo que a gente está vivendo é vergonhoso. A questão nacional é importante, de fundamental importância, mas nós temos que pensar no nosso desenvolvimento apesar do Brasil. Isso a gente pode resolver e a gente pode colaborar no debate para grande mudança também a nível nacional.
A gente segue, então, para as considerações finais, lembrando que, como eu tinha dito aqui para o candidato Carlos Almassa, não pode ser direcionado para nenhum outro candidato, o tempo deve ser usado para o candidato fazer as considerações que acha, ponderar o que acha realmente importante. Então, a gente passa agora para a candidata Bernadette Aparecida, que tem 2 minutos para as considerações finais. Quero agradecer pela oportunidade de, como uma mulher governadorável, poder falar sobre o tema da indústria, apresentando, no que foi possível, porque o tempo é curto, algumas das propostas do meu partido. Quero reforçar que a indústria é, na minha opinião, um espaço importante de geração de progresso e geração de empregos, e que, nesse momento, a população do Tocantins precisa tanto dessa geração de empregos. Não só porque majoritariamente é empobrecida, mas porque nós precisamos sair dessa classificação em que a maioria dos empregos são gerados pelo poder público, que também fica vulnerável a coações, né, na hora de votar, barganhando-se direitos sociais adquiridos em troca de favores, em trocas de votos, obrigando ao servidor público a votar nesse ou naquela candidata. E quero falar também que o setor de trabalhadores, o setor de movimentos sociais são parceiros dentro de um projeto socialista de empresários, principalmente de pequenos empresários sindicalistas. E estamos juntos para lutar por uma energia elétrica mais barata, para que os investimentos no setor industrial sejam maiores. A população do Tocantins, não só a indústria e os investidores, sofrem com a energia elétrica mais cara do Brasil. Então, nós estamos juntos para isso, além de lutar por uma energia alternativa e limpa, que é o desejo do nosso partido, tanto a solar quanto as outras modalidades de bioenergia e da água e etc. Então, muito obrigada. Então, quero pedir seus votos. Eu preciso de 400 mil votos para transformar esse Tocantins num Tocantins independente, independente das oligarquias, dos latifundiários, que não pensam na população como um todo, mas em suas famílias, em suas terras, e da familiocracia, para que o Tocantins seja inserido numa cultura de transparência, de honestidade e de justiça socioambiental. Obrigada. A gente continua com a nossa sequência. Vamos agora passar a palavra para o candidato César Simoni. Candidato, o senhor tem 2 minutos. Gostaria de ter, da lei eleitoral, o mesmo tratamento que eu estive aqui na Fieto, igualdade de condições com os outros candidatos. Vou dispor, meus amigos, de 8 segundos de tempo de programa de televisão e um mínimo de recurso que eu nem sei se vem. Bem, recebemos propostas e eu optei por manter princípios. Eles podem nos tirar quase tudo, mas não podem nos tirar a esperança e não podem nos tirar princípios que são inarredáveis ao homem de bem. Honestidade. Bem, nós temos notícias de que funcionários são compelidos a votarem, e eu não me refiro só a funcionários do Estado, funcionários públicos em geral. Lembre-se, o voto é secreto. Não se deixe amedrontar. Ao cidadão que, por um motivo de necessidade e desesperança, em determinado momento, vendeu o seu voto, que não deveria ter feito, recupere a sua dignidade, não entregue. Vendeu, mas não entregue. Quem lhe comprou o voto é indigno, não merece receber o seu voto. Bem, eu tenho a coligação que eu preciso. Eu tenho o povo, Bolsonaro e Deus. Se Bolsonaro não for o presidente do Brasil, nós vamos caminhar para o sistema bolivariano. É muito importante que a população do Brasil entenda isso, que a população do Tocantins entenda isso. Ou nós mudamos o Brasil agora, ou o Brasil vai ser a Venezuela de amanhã. Muito obrigado. Dando sequência, passaremos a palavra ao candidato Marlon Reis para as considerações finais. Candidato, 2 minutos. Eu quero também parabenizar e agradecer profundamente a Fieto
por essa iniciativa. Parabéns, presidente Roberto Pires. Não é de agora que a FIETO vem colaborando para o debate político aprofundado no Estado. Quero dizer que, quantas vezes for convocado para este e outros debates, estarei presente, porque é fundamental que se participe dos debates, é básico, é uma questão até de respeito. E também eu quero dizer que é o candidato Simoni que eu tive essa experiência dos 8 segundos. Eu lhe desejo a mesma sorte que tive ao aproveitar bem esses 8 segundos e apresentar minhas ideias e a mim mesmo a todo o Estado do Tocantins. Quero dizer mais que, dessa vez, voltamos diferente. O mesmo projeto, a mesma pessoa, a mesma cabeça, os mesmos propósitos, só que agora junto a um grupo unido, um grupo uníssono, um grupo que, apesar de plural e com diversidade ideológica, definiu um projeto e está agindo coeso. E isso é uma das características da liderança que, felizmente, me orgulho de ter. Conseguir construir coesão na complexidade. Isso é muito difícil. E nós estamos conseguindo fazer isso sem abrir mão de 1 milímetro das nossas ideias, das nossas propostas para o Tocantins. E sabemos das dificuldades que enfrentam aqueles que não são capazes de construir essa coesão e que, em plena campanha, têm que sofrer as consequências da falta de liderança, até mesmo dentro do próprio grupo. Então, eu quero dizer a todos, muito obrigado, boa noite, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, que me deram, não apenas a FIETO, como todos aqui presentes. E quero dizer, mais uma vez, estarei presente em todos os debates e também na televisão, onde agora nós teremos tempo, sim, para expor aprofundadamente tudo aquilo que nós pensamos sobre o nosso amado Tocantins. A gente agora dá sequência. Passamos para o candidato Mauro Carlesse para fazer as considerações finais. Candidato, o senhor tem 2 minutos. Eu quero agradecer ao Roberto, à FIETO e aos nossos candidatos que está aqui presente, Eduardo Gomes, candidato a senador, César Halum, candidato a senador, cumprimentar a Cíntia, a prefeita dessa grande cidade, Palmas, e fazer, eu vejo a Cíntia, que ela vai realmente fazer uma grande administração, porque essa cidade, quando você entra no centro dela, é uma coisa, quando você anda 2 quadras para trás, é totalmente abandonada. Isso não é administração, Cíntia. Precisa fazer com que essa população dessa periferia tenha condições de ter asfalto, água, condições de vida e segurança, que é tão importante. Mas eu quero agradecer a todos vocês, assim, dizer que eu sou candidato, graças a Deus a gente está liderando as pesquisas, mas não é porque é pelo trabalho que nós estamos fazendo a esta população, a seriedade que nós estamos tratando os nossos servidores, a seriedade que nós estamos tratando também os empresários desse Estado. E estamos trabalhando, sim, trazer não só empresários, mas também trazer pessoas aposentadas e outras que queiram viver num Estado maravilhoso, com o melhor índice, né, na segurança pública. Nós hoje temos esse orgulho, né, de dizer que a nossa polícia funciona, que o nosso Estado hoje, com todas as dificuldades, ele é o melhor Estado do Brasil para se viver com segurança. E nós queremos a capital e outras cidades também com essa condição de viver e ter essas pessoas que queiram vir para o nosso Estado. Então, eu sou candidato, peço o voto de vocês, como eu peço voto a toda a população, que nós vamos dar continuidade para dar estabilidade, para fazer com que dê oportunidade nessa nossa caminhada. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. A Federação das Indústrias do Estado do Tocantins agradece a presença de todos e os convida para um coquetel que será servido no hall de entrada.